Mas está aumentando. Tem mais diagnóstico, mas tem muita gente mais antenada, né? Então, às vezes, chegava no meu consultório com 6, 7 anos, eu, durante a consulta, percebia, mas ninguém tinha diagnosticado ainda. E o maior erro que os profissionais fazem é quando a mãe chega com uma criança de 1 ano e meio, eu tô achando ele estranho, ele não fala ainda, ele chega perto das outras crianças, não quer brincar, parece que ele não olha muito para mim. E o pessoal, não, mãezinha, é normal, espera que daqui a pouco começa a falar. Então, esse espera, numa fase tão importante de novas conexões neurais, que os primeiros 2 anos são prioritários para todo esse desenvolvimento, essa criança tem que ser trabalhada, poupada de complicações, né? Então, por exemplo, dar um celular na mão de uma criança que está já com dificuldade na comunicação, irritabilidade, com estereotipias, nossa, piora muito. Piora muito. Se eu descontrolo, se eu tiver tiver conhecimento sobre alimentação, os malefícios do açúcar, por exemplo, essa criança, e essa mãe está dando açúcar, ou a família está dando açúcar, descontrola toda a criança, desorganiza, atrapalha, pode fazer conexão errada. Por exemplo, eu sou neonatologista, e eu sei que o autismo é mais frequente em bebês que nasceram pré-termo. Eu evito o termo prematuro, porque às vezes a pessoa está com 30 anos, a mãe fala assim, esse daqui é meu prematuro. Não, ele nasceu antes da hora. Mas ele não é prematuro, ele é uma criança típica, só que ele nasceu antes da hora. Qual é a diferença, então? Porque a gente tem essa coisa das 41 semanas, dos 9 meses, popularmente falando. O ideal é nós nascermos 40 semanas depois da última menstruação da mãe. Ou seja, a gente intraútero 38 semanas. Quando nasce abaixo de 37, é considerado nascimento pré-termo ou prematuro. Mas essa criança... Mas pode ter nascido pré-termo, mas ele já está maduro o suficiente para não se enquadrar tanto com essa Não, em geral ele não está mesmo... Às vezes, depende... Por exemplo, uma mãe que tem uma neoplasia, tem um câncer, tomou vários remédios de gestação. Essa criança, durante a gestação toda, teve cortisol alto. Então, ele pode nascer com 33 semanas, prontinho. Pititico, mas respirando bem, porque ele manteve cortisol alto a gestação toda. Tá. Vai ter sequelas lá na frente, mas ele dá conta de viver extraútero porque ele se manteve num nível de estresse alto. Então, ele acelerou alguns processos. Mas se o bebê nasce em 37 semanas, ele nasceu prematuramente. A gente evita dizer que ele é prematuro. Sim. É só o nome que a gente evita de falar. Estado, se ele isso, ou se ele... Isso. Então, naquele momento ele é prematurinho, mas depois ele vai alcançar os outros ao longo dos primeiros 2 a 3 anos. Mas a respiração, então, é uma referência de corte. Se ele já está pronto para respirar sozinho, se ele não precisa da incubadora... Pra gente ver o quanto ele amadureceu. Mas, por exemplo, pode ter um bebê de 35 semanas que respira bem bonitinho, mas a gente analisando, a gente sabe que ele é prematurinho, porque assim, não tem as preguinhas bem feitas ainda, o pezinho é mais lisinho, a orelha é molinha, tem algumas coisas que a gente avaliando o bebê, a gente sabe que ele nasceu antes da hora. Um bebê que nasceu de 40 a 41 semanas, ele já às vezes nasce até já com a pelinha descamando, a orelhinha tá bem firminha, o pezinho tá cheio de dobrinhas, né? Às vezes até parece que tava na praia, né? Que aquele pezinho todo cheio de dobrinha. Então, a gente que tem os critérios, a gente conhece. Mas um bebê, você imagina que um bebê intraútero, esse bebê, ele vê tons de vermelho dentro da barriga da mãe e ele escuta todos os sons abafados. E ele não passa por estímulo doloroso nenhum. E aí ele nasceu com 28 semanas, ele vai parar numa UTI. Onde ele é furado 4, 5, 10 vezes por dia. Diferente. Luz alta, luz baixa, foco em cima para pegar acesso. É dor o tempo todo. Eu coordenei uma UTI neonatal durante 9 anos. E lá a gente aplicou o método Mãe Canguru, que é maravilhoso. É tudo para minimizar esse estresse todo no bebê. Como é que é isso? É maravilhoso. Eu sou apaixonada pelo método Mãe Canguru. O método Mãe Canguru começou na Colômbia. Isso em 1980, mais ou menos. Por uma necessidade, não tinha incubadora para todo mundo. Então, o que eles faziam? Tinha um bebê prematurinho ali com 1,3 kg, mas já estava bem, eles começaram a colocar. Então, as mães colocam... Lá, eles adaptaram um tecido, como se fosse um lenço grande assim, punham o bebê aqui, só de fraldinha, e a mãe sem sutiã, pele a pele, para liberar a incubadora para outros nenês. Olha que loucura. E aí perceberam que esses bebês se colonizavam com as bactérias da mãe, infecção hospitalar caiu drasticamente, mortalidade caiu drasticamente, o número de mães que saíam amamentando aumentou demais e esses bebês ficaram com muito menos sequelas. Porque mimetiza um ambiente intraútero.
Agora, É que aquele você para bebê... pra pensar, tirar o bebê de perto da mãe Gente, é uma é um violência, caos né? Porque para por ele e mais para a que mãe. precise de uma incubadora, de um ambiente controlado e tal, não é zero natural ficar longe da mãe. E aí os resultados foram tão encantadores que aqui no Brasil, até hospitais maravilhosos que tem incubadora para Não dá todos pra os botar nenéns, a mãe na incubadora junto? dá vontade, né? Uma incubadora um pouco maior, né? Maior, já põe lá junto. Então, até hospitais que têm condições adotaram o método mãe canguru. As mães se sentem muito felizes. Porque ela está cuidando de novo do nenenzinho dela. Arrancar o neném de uma mãe deixa sequelas emocionais graves para o resto da vida, né? Agora, você arrancar e colocar na incubadora e não deixar nem ela chegar perto, pelo amor de Deus, o nenenzinho dela. Né? Existem livros falando sobre mãe de TI, os tudo sentimentos que custo-benefício. elas têm. Tem um lado bom também da incubadora, porque realmente tem uma taxa de sucesso, muitas vezes de salva, sobrevivência. Salva a nossa. criança, né? Mas Salva bebês de 400 gramas, né? 380, tudo. Mas assim que der, tira da incubadora e vai pro colo da mãe. Ah, legal. Então é o método mãe canguru. E aí começou a ser implementado no Brasil em 1988, 90, e é um sucesso no mundo todo hoje em dia. Porque diminui sequelas pro nenê, pra mãe, emocionais, cognitivas, tudo. Voltando na Peraí, questão... deixa eu só interromper rapidinho para te dar um presente. doutora. A gente Muito presenteia obrigada. todos os nossos convidados aqui com o kit Com da os suplementos Doctors da First. Doctors First. Muito Aí obrigada. tem magnésio, tem ômega 3, tem cúrcuma, Opa! tem glutamaster, enfim, tem coisas que podem monte de ajudar coisa você. boa. Agradeço Só e coisa uso. boa. Muito obrigada. Eu queria voltar um pouquinho nessa questão do autista, porque eu vi outro dia num encontro uma criança que falava muito alto, gritava, era muito resistente a conviver com as outras crianças e se expressava de uma maneira muito agressiva. Sabe, o pai e a mãe ficavam muito tensos porque ele podia fazer um escândalo a qualquer momento e ele Estava fazia. relacionado à disputa, se perdesse no jogo, alguma coisa assim. Existem vários transtornos. Mas aí eu perguntei, ele tem problema? Não, ele é meio nervoso e tal. E ficou uma coisa meio assim, eu vi que eles não tinham, não aceitavam um diagnóstico, ou não procuravam, ou não tiveram um diagnóstico, ou não estavam interessados, enfim. Não, eu vi que porque deve ser muito difícil aceitar o diagnóstico também, e ter né? que explicar para os outros, né? Então, muitas famílias não gostam. Tem vários transtornos que não configuram como autismo. Tem um chamado TOD, que é o transtorno opositor desafiante ou desafiador. Eu fiquei muito surpresa ali. Eu tenho 30 anos trabalhando com criança, né? Quando eu vi a primeira vez, eu falei, TOD? Transtorno opositor, né? E a minha impressão é que era uma criança mal educada, assim. né? Porque isso é o que passou para mim. Falei, dá que criança impressão, mal né? educada, mimada e Mas, chata. Mas mas não é. Depois eu vi que era repetitivo. Então eu falei, não é isso. E às vezes eu tenho no consultório família que tem gêmeos e já tem um mais velho, que um dos gêmeos tem esse transtorno. E foi criado igual. Na verdade, a gente tem que ver por todos os lados, né? Eu sou coach também, fiz todo o curso de coaching e um dos cursos lá é inteligência emocional. E a gente entende, por exemplo, os diferentes tipos aquele DISC, né, de comportamento, que é o dominante, o influente, o estável e o conforme. Estava até conversando com a Camila, que veio comigo hoje, e eu estava falando sobre isso. Tem crianças que são extremamente dominantes. E se um dos pais é dominante, ele consegue, às vezes, né, desde pequenininho, mostrar, olha, você manda um pouco, eu também mando um pouco e vamos nos respeitar. Mas eu vejo desde pequenininho no consultório, se a criança é dominante e os pais são, por exemplo, conforme estáveis, às vezes eles falam assim, eu não corto a unha porque ele não deixa. Eu não faço não sei o quê porque ele não deixa, né? E eu sou dominante, eu falo assim, mas você pergunta se deixa? né? Então tem coisa que a criança precisa entender. Ela vai escovar o dente, ela vai tomar banho, quer queira ou não. A gente vai por bem, vai conversando, explica, mas não pode deixar muito como opcional. Eu gostava mas acho muito... que a forma, né, também. A forma de propor falar, as coisas, de falar, de... Mas é um equívoco, muitas vezes, que algumas famílias... Mas eu já criei 3 e no quarto eu não estou acertando, mas são 3 diferentes. O maior equívoco que algumas famílias fazem é querer criar igual filhos diferentes. Sim. Para alguns vai dar certo, para alguns nem tanto, para alguns vai ser mais difícil. É muito loteria, né? Muito loteria, né? Mas um equívoco que eu vejo que muitos pais fazem, muitos avós fazem, porque às vezes fica muito tempo com os avós, nem tanto com os pais, é deixar a criança fazer opções no momento que ele não tem direito, não tem direito, não tem conhecimento ainda para fazer escolha. Eu noto que hoje em dia tem um excesso de pergunta para a criança. Mas para não traumatizar, aí faz pergunta e confunde a criança, porque tem perguntas e momentos, né,
em que a criança ela não tem maturidade para tomar uma decisão tão complexa. Não tem. Tinha um psiquiatra que ele falava muito isso. Uma pessoa só tem condições de escolher o que é melhor para ela depois de terminada a adolescência. Né, com 20, 22 anos, que ele vai entender a importância, as consequências. Uma criança de 9 anos, você está passeando lá, está doente, está com febre, você fala assim, o que você quer comer? Sorvete. Ai, vai lá, eu te dou, porque ele quer, coitado. Né? Então, tem coisa que fala, olha, filhinho, no momento não pode, porque então tem que explicar, mas muitas famílias, eu acho que... É porque educar dá trabalho, dá né? trabalho. Dá muito trabalho. Então, às vezes, é mais cômodo você se render. Não é? A criança é teimosa, ela quer porque quer, né? Eu não falo em tom de crítica, mas em tom de alerta, em tom de... Gente, vamos prestar atenção no que está acontecendo, né? As crianças estão ficando cada vez mais sozinhas. Desculpa, eu tô saindo do resfriado. Mais sozinhas. Esse resfriado está dando especialmente tosse, né? Eu tive resfriado desse e fiquei tossindo, feito uma... Eu acho que pode ter colaboração dessas queimadas, porque eu nunca vi tanta gente com tanta tosse prolongada. E aí, gostou desse corte? Gostei muito, mas eu acho que vocês devem assistir a entrevista completa, que está no YouTube, Leda Nagli, esperando por você. Essa série Hoje Nagli, o Encontro de Gerações, está imperdível. Vale a pena conferir, hein? Com certeza. Se Deus quiser.